Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje vamos conversar sobre as minhas leituras recentes. Eu li livros clássicos, claro, mas eu li também um lançamento que eu estava ansiosa para ler por conta do tema deste livro e também porque eu já conheço a autora. O outro livro que eu li dela eu gostei bastante, então eu furei a fila aqui das minhas leituras para ler esse lançamento e vou falar aqui para vocês, tá bom? Mas eu vou deixar para falar sobre ele no finalzinho do vídeo. Vamos começar aqui então pelos clássicos, vamos lá? Eu li Padre Sérgio de Tolstói, eu tenho essas duas edições aqui, essa aqui é da Companhia das Letras e tem a tradução de Beatriz Morabito. E eu tenho essa edição aqui da Todavia, que tem a tradução de Rubens Figueiredo. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto desta novela, que é bem interessante. Essa novela, ela começou a ser escrita no final de 1889 ou em janeiro de 1890. As primeiras versões dessa novela, então, elas foram escritas ao longo de 1890 e 1891. Mas aí, Tolstói ficou 4 anos sem trabalhar em Padre Sérgio e ele foi trabalhar então no romance Ressurreição. Inclusive eu tenho aqui, pretendo ler também, fiquei com muita vontade de ler Ressurreição, porque a intenção dele era usar os direitos do livro para levantar fundos e financiar a imigração de um grupo para o Canadá. Mas aí os manuscritos ficaram guardados e Padre Sérgio foi publicado apenas em 1911, após a sua morte. Essa novela tem uma linguagem aparentemente simples e o autor aqui contesta os dogmas da igreja. Eu vou ler um trecho aqui do Diário de Tolstói, que foi escrito antes, um pouco antes dele começar o trabalho de Padre Sérgio, olha só. Pensei numa novela sobre um homem que passa a vida inteira em busca de uma vida justa, na ciência, na família, no trabalho, no delírio místico. Vou passar uma parte aqui, uma coisa que é muito da história, então não vou falar. Com a consciência de uma vida perdida, vazia, fracassada. E ele é um santo. Ele está sempre em busca de algo que lhe falta e que ele não consegue. Ele busca isso no meio social, ele busca isso na igreja, então ele está sempre em busca desse algo maior. Então aqui o protagonista, ele é um jovem e ele se destaca em tudo que ele faz. Tudo que ele se propõe a fazer, ele faz bem feito, ele tem sucesso, então ele parte para outra coisa. E ele parte, então ele vai para diferentes âmbitos da vida. E essa é uma novela que trata muitos conflitos internos. A princípio você pensa aqui que a novela ela vai falar sobre as tentações da luxúria, mas ela vai mais além. Ela vai falar sobre a tentação mundana. E as últimas páginas dessa novela, e o Padre Sérgio vai entender então o que seria viver para Deus e a simplicidade que isso tem, o que seria realmente viver para Deus e o que seria viver para as outras pessoas ou até pela sua própria glória ou pelo seu próprio ego, e o que seria então Deus agindo sobre ele. E aqui nós temos muito da própria vida de Tolstói, muitos questionamentos que Tolstói passou, a crise que ele passou depois, então, de Ana Karenina. E lembrando aqui que nessa novela, a mulher ela é vista com uma mão única. Não é igual Ana Karenina ou até como Felicidade Conjugal, que você tem um aprofundamento maior em questões femininas. Não. Padre Sérgio trabalha, então, aqui muitos questionamentos, a igreja e a sociedade do seu tempo. Eu li também Quincas Borba, de Machado de Assis. Essa obra que já faz parte, então, da fase realista de Machado, porque Memórias Póstumas foi publicado em 1881, Quincas foi publicado em 1891 e Dom Casmurro 1899. Então, por algum motivo, esta obra recebeu menos atenção do que essas outras duas. Aqui nós vamos conhecer Rubião. Rubião, ele é um professor e ele herda uma fortuna, uma herança de Quincas Borba. E esse Quincas Borba é aquele que aparece em Memórias Póstumas. Inclusive, Machado fala aqui com o leitor, né? Durante a leitura aqui, no 3º capítulo, no finalzinho, ele fala: vem comigo, leitor, vamos vê-lo. A cabeceira do Quincas Borba.
E no capítulo 4, Machado explica então: este Quincas Borba, se acaso me fizeste o favor de ler as memórias póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece, mendigo, herdeiro inopinado e inventor de uma filosofia. Então Rubião vai herdar aqui a herança de Quincas Borba, vai ficar com um cachorro também, que também se chama Quincas Borba. E aqui também temos outros personagens marcantes, além de Rubião, que é a Sofia e o seu marido Palha. E vejam só a beleza da escrita, a genialidade, as sutilezas, a ironia e tudo mais que a gente encontra no nosso Machado de Assis. Eu vou ler um trecho aqui que ele fala sobre Sofia. E olha como a escrita dele é diferente, refinada. Vejam só. Não a façamos mais santa do que é, nem menos. Para as despesas da vaidade, bastavam-lhe os olhos, que eram ridentes, inquietos, convidativos e só convidativos. Podemos compará-los à lanterna de uma hospedaria em que não houvesse cômodos para hóspedes. A lanterna fazia parar toda a gente. Tal era a lindeza da cor e a originalidade dos emblemas. Parava, olhava e andava. Para que escancarar as janelas? Escancarou-as, finalmente, mas a porta, se assim podemos chamar ao coração, essa estava trancada e retrancada. Porque aqui o realismo de Machado é um realismo com mais sutilezas. É como se Machado desafiasse o leitor com seus comentários irônicos, fazer o leitor aqui juntar algumas peças e pensar por si próprio, não entregar as coisas assim tão facilmente ao leitor. E os capítulos são curtinhos, então você fica com aquele gostinho de quero mais, vou ler mais, só mais um capítulo, e as páginas vão passando. Então tem uma cena aqui nesse livro também que eu achei sensacional, que é uma cena que para mim ela foi recriada de Madame Bovary. É uma cena em que a Emma tá com o Leon e eles querem se amar, eles não têm onde fazer e eles acabam namorando ali dentro de uma carruagem. E a carruagem está andando pela cidade e eles estão se amando com as cortinas abaixadas. Isso é em Madame Bovary. E aqui em Quincas Borba a gente tem essa cena recriada também, só que ela acontece de uma maneira em que o desfecho é diferente e o mal-estar entre os personagens também é muito engraçado, e como eles se preocupam, né, o que os outros vão pensar e aquela coisa toda sem jeito. É uma comédia, é uma genialidade. Uma delícia ler Quincas Borba. Não consigo entender por que essa obra não é tão falada, por que essa obra não é tão aclamada. Aqui então são tratadas questões de superficialidade, quantas relações de interesse tem aqui nessa história, quanto Rubião é tratado ali como uma peça nesse jogo. Política também é tratada aqui nessa história. Fica a recomendação aqui, gente, se vocês não leram, leiam Quincas Borba. Ao vencedor, as batatas. Li também o 15 de Raquel de Queiroz. O 15 foi publicado em 1930. Raquel de Queiroz tinha apenas 19 para 20 anos, era muito jovem ainda. E aqui esse livro, ele retrata uma seca histórica que aconteceu em 1915. Aqui nós temos dois núcleos. Um núcleo é da Conceição, que é uma professora de 22 anos. Tem a sua avó, que ela vai passar todas as férias, ela vai passar na casa da sua avó, que fica em Quixadá, que é o sertão do Ceará, que está devastado por conta da seca. Tem também o Vicente. E o outro núcleo tem o Chico Bento, que ele tem 5 filhos, então ele, sua mulher, sua cunhada, eles vão ter que ir embora, eles vão migrar para o norte, porque eles estão em busca de uma vida digna. E os capítulos aqui são curtos, e esses dois núcleos, eles vão se entrelaçar em algum momento aqui dessa história. Então aqui, o leitor, ele vai entrar em contato, então, ele vai compreender o que aconteceu, o impacto da seca na vida das pessoas que viviam por lá, na economia e até nos animais. Você vê assim quanto impacta, até os bichinhos ali sofreram com toda essa seca, vidas devastadas, não só a família de Chico Bento, você vai saber aqui também de várias outras famílias que precisam migrar, por mais que elas queiram ficar ali,
por conta da seca, não há como. É um livro que fala sobre pobreza, sobre migração, com uma linguagem simples, acessível e com uma sensibilidade para tratar o tema. Inclusive, em um momento aqui fala até sobre corrupção. Tem um momento que as pessoas procuram ajuda do governo e até existe uma ajuda. O governo ajuda de alguma maneira ali, só que o que acontece? Tem pessoas que no entremeio entre o governo e os mais necessitados, tem pessoas ali se aproveitando da situação, e aí é a corrupção, para ganhar dinheiro em cima disso, um benefício próprio. Então, a ajuda do governo que deveria ir aos mais necessitados acaba sendo destinado para outras pessoas, para impactar mais ainda a vida, a pobreza e a miséria dessas pessoas, algo para contribuir ainda para piorar as coisas nesse sentido. Ficou à vontade aqui então de ler mais obras de Raquel de Queiroz. Li também Eu Que Nunca Conheci os Homens, da autora Jacqueline Harpman. Esse livro foi publicado aqui no Brasil em 2021, que é uma distopia, parece até um mundo pós-apocalíptico, porque a personagem principal, que a gente não sabe nem o nome dela, ela é chamada de Pequena. Ela vive numa cela. Desde pequena, ela é, na verdade, a mais nova daquela cela. Tem 40 mulheres dentro de uma cela e ela vive lá. E as suas primeiras memórias já são dentro da cela, então ela não lembra como é o mundo lá fora, ela não viu o mundo lá fora. Então esse livro, ele traz muitos questionamentos, não traz tantas respostas assim. E em um determinado momento ela vai sair dessa cela. E essa menina, ela é muito curiosa, ela está em busca então de saber das coisas, de ir atrás das coisas. Então essa jovem, ela tem muitas perguntas, ela quer saber de muita coisa. Tem muita coisa que ela não conheceu na sua vida. E esse livro, então, o que ele traz para o leitor? Ele traz reflexões sobre sociedade, a importância do afeto, a importância da ajuda mútua, a importância, inclusive, de se compartilhar as coisas, das conversas, da família, do trabalho. E fica muito forte aqui a questão da solidão nessa história. É uma leitura bastante reflexiva. E eu li também um lançamento que eu estava super curiosa, porque fala sobre maternidade. E eu já li um outro livro dessa autora. O outro livro em questão é O Impulso. Eu li ele em 2021 e eu gostei bastante. A autora é Ashley Aldrey. E saiu agora então Os Sussurros. Aí eu peguei em e-book e falei, não, eu vou ler, porque eu acho que ela vai falar de novo sobre maternidade. E olha como começa o livro. Para todas as mães que estão por um fio e para aquelas que tentam desesperadamente se tornar uma. Eu vou falar então o que eu gostei nessa história, o que não me agradou tanto assim. Vamos lá. Acontece aqui um acidente com uma criança de 10 anos, que é o Xavier, e vai ficar várias dúvidas aqui sobre esse acidente, como aconteceu, por que aconteceu, se essa criança vai sobreviver, então é tudo muito angustiante, mas no decorrer da história, então, o tempo vai e volta, não é linear, nós vamos encontrar aqui algumas personagens femininas. E a questão da maternidade sempre junto ali, sempre muito forte. E é isso que eu queria mesmo, né? Ler sobre maternidade. Nós temos aqui a mãe do Xavier, que ela tem ele, e ela tem também gêmeos, que são mais novos, e ela é uma mulher que trabalha fora, ganha muito bem sucedida profissionalmente, financeiramente, ela que banca inclusive a casa, o seu marido ganha menos, mas ela, em questão da maternidade, ela não se vê muito ali, né? Ela não se encontrou muito na maternidade, então ela sai muito cedo de casa. Antes das crianças acordarem, ela tem babá. Ela volta para casa assim no finalzinho já da noite e ela não se sente tão em casa assim, sabe, com as crianças. Ela se realiza muito profissionalmente. Tem uma outra personagem também. A bem-sucedida é a Whitney. Tem a Blair também. A Blair, quando ela engravidou, ela parou de trabalhar para cuidar da sua filha. Sua filha hoje está com 7 anos, porque para ela não tinha sentido, então, ela voltar a trabalhar e deixar sua filha, seu bem mais precioso, para outras pessoas, né, para terceiros cuidarem. Então ela vai deixar a sua vida profissional e vai cuidar ali da sua filha
Só que ela tem um conflito interno muito grande por conta disso. Ela se vê invisível por conta desse trabalho, né, de cuidar da casa, de cuidar da filha. Então ela mesmo não se valoriza, ela não vê isso perante a sociedade também. E ela tem muitos conflitos ali, uma autoestima muito baixa. Ela se vê ali muito pouco valorizada por ela mesma, ela não valoriza o que ela faz ali, ela se sente menos ali, ela vê as outras mães bem arrumadas, fazendo as coisas profissionais, e ela se vê menos ali com essas outras mulheres. Tem também uma terceira mulher, tem a Rebeca também. A Rebeca, ela quer muito ser mãe, mas ela tem várias perdas. As gestações dela não vão para frente, não tem nada mais que ela quer na vida do que ter filhos. Isso já é uma ansiedade, assim, é muito forte para ela, no relacionamento dela. Você vê quanto abala, quanto é difícil. E tem também uma quarta personagem, essa aparece um pouco menos, mas ela também, e todas elas são vizinhas, tá? Todas essas mulheres casadas são vizinhas. Tem uma senhora ali também, ela fica mais vendo tudo acontecer. E ela já é uma senhora, ela teve um filho especial, e o seu marido não entendeu. O seu marido, ele se afastou um pouco ali da criança, e tem uma história dela também ali, uma história muito bonita. Até eu queria saber mais sobre ela, sim, mas ela aparece muito pouco na história. Então eu achei isso incrível, colocar diferentes maternidades. Então nós temos 4 maternidades aqui, né? Cada uma vivendo de uma maneira diferente, cada uma com as suas questões, tanto boas quanto ruins, a serem trabalhadas. Eu gostei bastante. E essa questão do acidente, né? Você vai saber no finalzinho o que aconteceu mesmo. Então tem essa pegada de thriller, de suspense durante a leitura. E eu gostei. O que mais me chamou a atenção foi a questão da maternidade, sim, sem dúvida, porque aqui o Impulso, ele vai falar sobre maternidade. Então eu tinha certeza que esse livro também ia tratar maternidade. Então eu acho que ela quis ampliar mais a questão da maternidade, porque existem diferentes maternidades, né? E cada maternidade é sentida de uma maneira diferente também, vivenciada de uma maneira diferente, valorizada de maneira diferente. O que eu senti falta foi um aprofundamento maior. Mas também eu acho que se tivesse um aprofundamento, o livro tem 352 páginas. Se os sussurros fosse se aprofundar mais na questão da maternidade, nossa, ele ia para 600 páginas. E de repente para o mercado isso não seja tão interessante assim, né? Acho que as pessoas hoje em dia não estão querendo ler mais calhamaços, as pessoas estão procurando livros mais fininhos para ler. Mas foi uma pena, porque eu acho que o livro tinha potencial para discutir mais a fundo a maternidade ali, sobre cada uma ali, porque foram apresentadas, né, essas 4 maternidades, inclusive uma tentativa, né, mas não foi tão bem desenvolvida assim. E uma coisa que me incomodou também nessa história toda é a banalização da traição. A traição aqui é algo um pouco comum na história. Isso é triste, ainda mais quando se trata de família, né? Porque aqui são famílias, e quando há traição, você não está traindo só o parceiro, você está traindo a família também. E quando tem crianças envolvidas também, pode acontecer traumas aí que ficam por uma vida inteira, né? As coisas não são tão simples assim e tem consequências. Então essa banalização de traição é uma coisa que me incomodou na história, acho que não tinha necessidade. Tem uma cena aqui que a Whitney, ela se descontrola com essa criança, essa mesma criança que vai sofrer um acidente, ela se descontrola ali e ela fica muito nervosa porque eles estão no churrasco e as outras pessoas ouviram ela falando ali com o Xavier. E acontece, né, gente? As mães acabam se descontrolando também, mas você vê que a preocupação dela não é porque ela se descontrolou, a preocupação dela é porque os outros ouviram ela se descontrolar. Porque mãe é gente também, mãe é humana e mãe também se descontrola em alguns momentos. Aí a questão dos sussurros, achei muito interessante. Fica em vários momentos ali os sussurros, o que seriam esses sussurros, né? A dúvida ali seria uma intuição
Ou seria loucura da cabeça, né? O que esses sussurros? Eu vou dar margem para isso? Eu vou investigar esses sussurros? Eu vou acreditar nessa voz? Ou não? Para com isso é loucura, isso é uma doideira da cabeça. Então é interessante, os sussurros. Bom, essas foram as minhas leituras recentes. Eu li os clássicos e eu li também livros mais recentes, até esse lançamento que eu estava super curiosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.